Olá, gente boa! Estamos começando o primeiro episódio do nosso Rádio Sal, o podcast que veio para ajudar a levar tempero, gosto e sabor para o seu dia a dia. E como é a nossa primeira edição, eu devo te esclarecer que o propósito desse projeto é entregar para você diariamente conteúdos relacionados a comportamento, saúde mental, espiritualidade e, quem sabe, um pouco também de filosofia. E para saber se a gente está no caminho certo, eu preciso que nesse primeiro episódio, nesse momento, agora, onde você estiver, você possa deixar o seu feedback. E como é que você vai fazer isso? Deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, curta, siga o nosso canal, enfim, a gente precisa estabelecer uma rede de engajamento e é por isso que eu estou pedindo para você, logo nesse primeiro episódio, deixar aí o seu sinal de vida, tá certo? Deixa aí o seu sinal, porque assim a gente facilita essa nossa comunicação. E a intenção desses nossos podcasts, desses episódios que a gente vai desenvolver a partir de agora, esse é o primeiro de muitos, mas a intenção é fazer com que, de fato, a gente possa desenvolver por aqui um bom bate-papo, vou trazer pessoas para a gente trocar ideias, fazer entrevistas, vou sempre trazer um tema em cada episódio e eu espero que você possa aproveitar o máximo e que sirva para contribuir aí com a sua vida, tá certo? O tema de hoje é o medo. Você tem muito medo? Fique até o final e ouça o que eu tenho para dizer e para conversar com você aqui nesse podcast. E vamos nessa então, já vou entrar aqui no tema de hoje, como eu falei para você no início. Bom, existem alguns mecanismos psicológicos que estão sempre lançando sobre as nossas vidas muitas limitações. Não é difícil perceber que existem muitas pessoas que estão sofrendo porque se sentem confinadas, presas, amarradas diante dos desafios da vida. São, aliás, inúmeros comentários que a gente recebe diariamente, principalmente no canal que eu tenho lá no YouTube. Estou recebendo sempre comentários. Pessoas falando sobre essas limitações, né, que ao longo dos anos elas vão se transformando cada vez mais em sofrimento, angústia e dor. Por exemplo, um sentimento que a gente vem falando sobre ele, que tem prejudicado muitas pessoas, é o sentimento do medo exagerado. As pessoas que estão cheias de planos, de sonhos, de projetos, mas que vão se amuando num canto da vida e vão ficando cada vez mais tímidas, sem ação e sem atitudes, literalmente presas por causa desse medo exagerado, medo de tudo. Não estou falando daquele medo controlado, aquele mecanismo de defesa que faz você se preparar para as coisas. Esse às vezes até é bom, esse tipo de medo é bom. Mas eu estou falando aqui de um medo exagerado, uma fobia. Você que está aí do outro lado nos acompanhando, se interessou por esse tema, provavelmente você sabe do que eu estou dizendo. Então é o seguinte, existem pessoas que têm medo literalmente de tudo. Tem medo de falar, medo de empreender, tem medo de estudar, tem medo de sair nas ruas, tem medo de ficar em casa também, tem medo de conhecer pessoas, de se arriscar, enfim, tem medo basicamente de existir. E esse que é o grande problema, porque o medo exagerado, ele acaba paralisando as pessoas, ele acaba neutralizando o potencial que muita gente boa tem. Olha só, o filósofo Michel de Montaigne, ele viveu há muito tempo e recentemente eu li uma obra dele, Ensaios, estava até relendo esses dias porque eu acho muito interessante algumas coisas que ele fala sobre a vida. Ele falou também sobre o medo, né? O Montaigne encarava o medo como um sentimento que costuma levar a um comportamento alucinado e estático, ou seja, o medo acaba levando a uma alucinação, a uma paralisação, podemos dizer assim, até a por que não dizer, uma confusão mental, né? Uma confusão tão grande, inclusive, que pode produzir até mesmo os efeitos opostos, né? Tem gente que, diante do medo, acaba produzindo efeito de valentia. O Michel de Montaigne cita em sua obra, inclusive, um exemplo muito interessante. Ele conta a história de um momento em que estava acontecendo uma guerra e houve uma invasão em Roma, e quando os inimigos tomaram a cidade, um porta-estandarte que estava de guarda no Borgo de São Pedro, ele foi tomado por um medo e um pavor tão grande ao primeiro alarme, pelo buraco de uma ruína, de estandarte em punho, ele se lançou para fora da cidade, direto para o seio dos seus inimigos, né? Pensando que estava fazendo o caminho oposto, pensando que estava correndo para dentro da cidade. Ele foi tomado de pavor e saiu correndo em direção ao próprio exército inimigo. E ele só percebeu o erro que estava cometendo quando viu as tropas inimigas já se posicionando contra ele e para detê-lo, né? E aí, de fato, ele viu o que é que o medo tinha causado dentro dele, uma confusão tão grande que o empurrou
para os inimigos. Então, às vezes, o medo exagerado produz em nós esses comportamentos que são inesperados, inusitados, e eles acabam prejudicando o fluxo da vida. Tem gente que, diante do medo, toma atitude até de valentia. O cara ataca quem não deveria atacar, ou então outros, diante do medo, eles correm, né, saem disparada, e existem aqueles que, diante do medo, eles simplesmente ficam engessados, ficam empedrados, né, como o medo de falar em público. Eu já vi pessoas que chegam diante de uma grande plateia, mesmo depois de ter ensaiado tudo o que vão falar, mesmo depois de terem lido, pensado, refletido, feito os tópicos, elas chegam diante de uma plateia e de repente paralisam, deu branco, não sabem o que falar, não sabem o que dizer, e aí simplesmente começam a suar frio, e é nesse momento que elas percebem que o medo acaba prejudicando o fluxo da vida, né? Ele vai minguando a vontade de tomar decisões, vai retardando processos, e o resultado, como eu disse aí durante esse podcast, é uma tremenda frustração e um sentimento de impotência, né? Vai deixando, as pessoas vão deixando de lado coisas que poderiam realmente ser úteis na vida, coisas que poderiam fazer diferença, elas vão deixando de lado, porque nesse momento das suas vidas, da sua história, o medo já não as deixa mais agir. Você é assim? Você conhece alguém assim? São muitas fobias. Eu citei algumas delas aqui, mas eu creio que tem muitas outras fobias, né, que as pessoas têm. Uma das maiores é realmente esse medo de falar em público, medo de aparecer. Eu já vi pessoas sendo prejudicadas, inclusive em reuniões de trabalho. Já vi pessoas sendo prejudicadas em grupos, né, de faculdade. Já vi pessoas deixando de ser promovidas. Elas receberam uma promoção, mas não quiseram a promoção porque deveriam falar em público, e esse é um grande medo. Eu não estou aqui dizendo que você deve fazer algo que você não queira, não estou dizendo que todo mundo tem que falar em público, todo mundo tem que enfrentar as mesmas coisas, de maneira nenhuma. O que eu estou dizendo é que se o medo tem sido um sentimento tão forte dentro de você, que tem te impedido de viver o melhor, de desenvolver o seu potencial, de aderir a um crescimento natural para a sua vida, chegou a hora de você tentar mudar isso. Chegou a hora de você tentar encontrar uma alternativa. Bom, e a pergunta que não quer calar é: tem como então se livrar desse medo? Tem como, de certa forma, lidar com isso e ter uma qualidade de vida diante de toda essa situação? É claro que sim. Vamos então saber como é que a gente faz isso aí, né? Fique até o final desse podcast. Mas antes de dar prosseguimento ao nosso assunto, eu gostaria de deixar claro aqui para você que está nos acompanhando que eu decidi por estar fazendo podcast também, ao invés de apenas vídeo, porque eu percebi que as pessoas têm um desafio muito grande pela frente. As pessoas estão querendo sempre fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, ou seja, elas estão querendo fazer uma caminhada e ter algum conteúdo de qualidade, estão querendo ficar na academia e acompanhar, aprender algo mais. Então o podcast facilita porque você coloca o seu fone de ouvido, pode dirigir normalmente, fazer caminhada, corrida, brincar em onde você quiser. Ou seja, você pode perfeitamente ter duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, ou mais do que isso, né? E o vídeo não permite, porque as pessoas estão ali querendo assistir e tem que ficar olhando para a tela, aquela coisa toda, tá certo? Por isso que a gente está nesse caminho aqui do podcast também, fazendo testes, obviamente, né? Mas eu espero que dê certo, e eu conto com o seu feedback. Você nos siga aí, acompanhe esse nosso podcast para a gente ver que está valendo a pena fazer essas gravações. Estamos ainda no primeiro episódio, mas vem muita coisa por aí. Bom, como lidar com o medo, né? Tem como a gente viver sem medo? Primeiro, nós temos que entender que nós habitamos em um mundo de muitas inseguranças, com pouquíssimas ou de repente nenhuma garantia, e que quem tem mínimo de consciência, obviamente, é claro que tem um medo, tem desconfiança, tem receio, né? Para você viver sem medo nenhum, para você viver alheio a isso, você precisa viver sem nenhuma consciência, sem nenhuma ação, sem correr risco nenhum, e não tem como viver assim. Por isso que viver desse modo, se você quer viver isolado de tudo para não arriscar e não ter medo, você vai acabar tendo sérios problemas, porque a vida ela não é um processo mecânico, a vida é dinâmica, está sempre em movimento, a vida é imprevisível, está sempre cheia de surpresas boas e ruins, é assim a vida. E não bastasse tudo isso, ainda tem a sociedade fazendo cobranças o tempo todo, tentando estabelecer um padrão de vida que quer te moldar
a ser alguma coisa que você não é. E é por isso que as pessoas e todos nós, de alguma forma, estamos sempre convivendo com o medo. Conheço pessoas que passaram a vida toda com medo de tudo e que hoje estão olhando para trás e percebendo que não viveram, né? Apenas existiram. Então, o que eu quero dizer para você, nesse primeiro momento, é que é normal ter medo, faz parte. A vida impõe isso a gente. Agora, o que não pode acontecer é você deixar que esse medo encontre em você uma morada tão grande que te impeça de seguir adiante, né? De conquistar novos espaços. É isso que não pode acontecer. É preciso aprender a conviver com medo. Claro que você não vai lutar com ele, né? Isso pode criar um monstro. É preciso você aprender a conviver com medo, sem deixar que ele te impeça de agir. Deixa ele lá num canto, quieto, e aos poucos, quando se aprende a lidar com medo, ele vai cada vez mais ficando insignificante, de modo que daqui a pouco não vai falar mais tão alto ao ponto de inibir a sua própria disposição. Aliás, o que diferencia uma pessoa corajosa de uma pessoa covarde, né, já dizia o poeta, não é a ausência do medo, mas a resposta que se dá a isso. Quando a gente olha para a história, nós compreendemos que em muitos casos, quem foi chamado de herói não foi o mais forte, o mais apto, o imbatível. Não, na história real, geralmente o herói foi apenas aquele que fez o que tinha que ser feito, apesar do medo. Vocês perceberam? Essa é a diferença. O covarde, ele tem medo e por isso ele se esconde. Ele tem medo e aí ele não enfrenta, ele não aparece. Ele fica enjaulado e ele deixa as oportunidades passarem diante das suas mãos. Ele não agarra nenhuma dessas oportunidades, pois ele teme os riscos, tem excessos de cis na cabeça. Aí se eu não conseguir, se eu falhar e se eu ficar com problemas, ele está sempre abarrotado de dúvidas e inseguranças e aí prefere deixar escapar as chances. O corajoso, ele também tem medo, também tem dúvidas, mas ele não se deixa vencer por essas coisas e segue em frente, mesmo com medo, porque ele sabe que existe algo a ser feito. Isso requer prática, hábito, é algo que a gente vai trabalhando diariamente, né? E para começar a lidar com essa situação e aprender a lidar com medo, a gente está sempre lembrando que tem que ter um trabalho, né? Você tem que se trabalhar para isso. Já diz alguém no passado que é preciso impor a si mesmo algumas metas para se ter a coragem de alcançá-las. Ou seja, você não precisa começar querendo já alcançar o topo sem medo nenhum. Não, vai fazendo coisas pequenas. Você tem medo de falar em público? Comece, né, fazendo pequenas conquistas, vai se adaptando, vai seguindo adiante apesar do medo, vai criando espaço, vai invadindo. Daqui a pouquinho você vai perceber que você ganhou autoconfiança, coragem e força, né, através de cada experiência, e o medo que ali está presente, mas hoje já não fala mais tão alto como falava antigamente, tá certo? Não preocupa com o resultado, não. Preocupa com o proveito que você pode tirar de todo esse processo, que é um processo que começa agora, mas que vai ser demorado. É assim que as coisas são. Não existe pílula, não existe nenhum botão para você apertar e se livrar do medo, tá certo? Então, esse é o podcast de hoje, que eu quero deixar esse encorajamento para você. Você está com medo de seguir adiante? Olha, siga adiante apesar do medo, né? Comece a enfrentar as coisas, a lidar com elas. O que você tem medo? É de sair na rua e abordar pessoas diferentes? De repente o seu trabalho requer isso? Ora, comece fazendo com 1, com 2, com 3. Quando você perceber que não, você está ganhando autoconfiança, domínio próprio, e finalmente você vai aprender a lidar com esses monstros interiores, tá certo? Minha gente, olha, muitíssimo obrigado por ter nos acompanhado até agora no episódio número 1 do nosso Rádio Sal. Eu espero que você esteja gostando e dê aí o seu feedback, deixe sua mensagem, o seu comentário, deixe o seu like e mande para os seus amigos. Aquele abraço, tchau, tchau.